Senhor, nós vamos agora abrir a sua palavra, te pedimos o teu Espírito Santo para que o Senhor possa nos iluminar, Pai, para que nós possamos tirar o melhor proveito dos conselhos, das ilustrações, das histórias que estão na tua palavra e que são vivas hoje para nós, em nome de Jesus. Amém. Elias foi um homem de muita oração. Ele era instável, nós vamos ver na história dele, mas Deus ouviu a oração dele. E Deus também vai ouvir a nossa e ouve a nossa oração, mesmo a gente sendo instável, né? Nós vamos ver que Elias, uma hora estava lá em cima de euforia, com vitórias, uma hora estava lá embaixo, deprimido, querendo morrer. E Deus ouvia toda e qualquer oração que ele fazia. Às vezes o inimigo fica falando nos nossos ouvidos para a gente não orar, porque a gente não procedeu bem diante de alguma situação. O inimigo fala às vezes pra gente, às vezes não sempre, você não deveria orar. Olha o que você fez ontem. Mas a história de Elias nos dá força de que se Deus atendeu a Elias, por que ele não vai atender a gente? Se Elias foi fraco e humano como cada um de nós. Bom, só para fazer um pano de fundo para a gente relembrar, Saul, Davi e Salomão foram reis, foram pecadores e tiveram fracassos. Isso durante 100 anos. Os três juntos são 100 anos. Depois de Salomão aconteceu uma guerra civil e o reino se dividiu. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte teve 19 monarcas até a entrada de Elias. E aqui fala um atrás do outro, e fez mal, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 16, 25 fala, fez honre o que era mal perante o Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Honre era pai de Acabe, e Acabe foi dado em casamento a Jezabel, que era filha de Etbaal, um rei pagão, com uma aliança política. Não é falado o nome de nenhuma mulher. Dos 19 que passaram, nenhuma mulher foi pronunciada, mas Jezabel foi, porque ela era dominadora e afinal era ela quem dirigia. Acabe era só uma figura, né? Fazia tudo que ela mandava. Então, aqui no verso 30, 1 Reis 16:30 fala, fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe conseguiu ser pior do que o pai. Eles estavam vivendo prostituição, idolatria, engano, traição, assassinato. Eles matavam as crianças e ofereciam a Moloque. Eles haviam esquecido de Jeová completamente e estavam oferecendo danças e adoração a Baal. E Baal era considerado o deus da chuva, o deus da fertilidade, que controlava as estações do ano, que controlava a colheita. Então, Elias foi chamado por Deus, vai lá e fala que não vai haver mais chuva. Vamos ver. Não é Baal o deus dele? Vamos ver se Baal resolve. Jezabel e Acabe viram assim e sentiram na pele que Baal não resolvia nada e não fazia nada. Não existia Baal. E quando Elias avisou, Acabe, não vai chover, tão certo como vive o Senhor, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. E saiu. Ele foi muito procurado, mas ele se escondeu lá na torrente de Queribe, num riachozinho bem escondido na fronteira com o Jordão. E ali ele bebia aquela água, corvo vinha e trazia pão com carne para ele de manhã, pão com carne à tarde. Mas chegou um dia que a seca foi piorando e o rio secou. E ele comia pão, ficava entalado. Sem água, como que vai descer o pão? Fazia aquele bolo aqui. E ele orou, Senhor, e agora o que eu vou fazer? E o Senhor falava com ele.
colocam ele assim, olha, agora você vai lá para Sarepta, que tem uma viúva que vai cuidar de você. Opa, o que você pensa? Você está sozinho, uma solidão. Deus fala em uma viúva, poxa, deve ser do céu, né? Uma viúvona. Mas Deus é incrível, engraçado, interessante, surpreendente. Chegou lá, a viúva estava fraquinha, ela e o filho dela já estavam à beira da morte. Com uma gotinha de água, um pouquinho de farinha, eles iriam comer o último pão e iriam morrer. Mas Elias chegou lá e falou assim, ó, testou a fé dela, hein? Ela não era nem do povo de Deus. Mas ela sentiu, Deus falou para ela também, Deus fala com as pessoas. E ela sabia que ele era um homem de Deus, porque ela entregou para ele a última gota d'água e fez o pão com a última farinha que ela tinha. Mas a farinha não acabou. Toda vez que ela ia fazer pão, tinha farinha, nunca acabava. Ela pensava, dessa vez é o último, dessa vez é o último. Não. Durante 3 anos, ela fazia pão, eles comiam pão de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, 4 vezes. Um ano tem 365 dias. 365 vezes 3, foram 3 anos, 3 anos e meio. Imagina quanto pão. Pega uma calculadora aí e vê. Comeu pão pra caramba. E o menino ficou doente, né? Não tinha vitamina B, vitamina C. Adoeceu e morreu. Morreu. Mas Elias estava ali. Elias era um homem de Deus. E Elias se deitou sobre ele 3 vezes. E ele voltou a respirar e viveu. Então chegou um momento que Deus falou com Elias, Elias, está na hora, vai lá até Acabe. E quando ele chegou lá, Elias falou para Acabe, hoje o povo vai saber quem é Deus, se é Jeová ou se é Baal. Vamos lá, no Monte Carmelo, chama todos eles, os 450 profetas. Se o Senhor é Deus, ele vai enviar fogo no meu sacrifício, na minha oferta, no meu altar. Se for Baal, Deus, eu vou dar a oportunidade dele se aparecer, né? Mostrar o seu poder ali. E os 450 profetas de Baal, com mais os 400 que comiam na mesa de Jezabel, estiveram no Monte Carmelo a manhã inteira. Mataram o novilho, colocaram lá no altar e pediam a Deus, entre aspas, que enviasse fogo. E ali eles ficaram a manhã inteira, gritavam, clamavam, passavam 1 hora, 2, 3, 4, 5. E Elias lá, caçoando, zombando deles. Será que o Deus de vocês está atendendo alguém? Está muito ocupado? Será que ele está dormindo? Viajou? Está meditando? É surdo? E Baal não atendeu. E o povo todo foi vendo que esse Baal não estava com nada, não existia Baal nenhum. E quando chegou a vez de Elias, Elias pediu para jogar água, encharcar lá o altar dele. E Elias orou. E o Senhor atendeu e mandou fogo do céu, consumiu. Então Elias falou assim, vamos povo, destruir também, já que foi destruído o altar de Baal, vamos destruir todos esses profetas. E vocês estão cocheando entre os 2 senhores? Hoje vocês vão escolher a quem servir. Se é a Deus Jeová, vamos servir a Deus Jeová. E aí o povo foi e viu que Baal não existia e destruiu os profetas. Foi uma vitória naquele dia. Elias estava assim com a endorfina lá em cima. Nossa, estava eufórico, com muita alegria mesmo. Só que aconteceu uma coisa. Ele continuou orando. Antes de acontecer essa coisa, ele continuou orando. Colocou a cabeça entre os joelhos e orou e falou assim, Senhor, a chuva, manda a chuva agora. Acabe, recolhe a roupa porque vem chuva. Ele começou a orar, ele parava a oração, falava com o secretário dele, vai lá e vê na direção do mar, vê se está vindo alguma nuvem negra, alguma tempestade, algum raio, relâmpago. Nada. Mandou 1, 2, 3, na 7ª vez o menino veio. Falou assim, olha, tem uma mãozinha lá se formando de nuvem lá no alto. É a chuva que vem. Elias viu aquela mãozinha se formando e crescendo e chegando mais perto. E Elias falou assim, corre, Acabe. Vem chuva. E choveu. E choveu. E Jezabel, quando soube que os profetas dela tinham morrido, ela mandou um mensageiro avisar para Elias, Elias, amanhã essa hora vai acontecer com você
o que você fez com os profetas meus, de Baal. E Elias ficou com medo. Ficou com medo de uma mulher. Depois de ter enfrentado 450 homens, ficou com medo de uma mulher e caminhou um dia no caminho do deserto. Sentou lá debaixo de um zimbro e ficou lá e dormiu. E veio um anjo, tocou nele e deu comida. Ele estava estressado, muito estressado. Deus falou assim, ó, dorme aí, depois a gente conversa. E o anjo veio a segunda vez, come, meu filho, come, Elias. Come, porque agora você vai fazer um exercício, né? Para o estresse não tem coisa melhor. Comer, dormir e se exercitar. Você vai caminhar 40 dias. E assim foi. Ele foi, caminhou 40 dias e ficou dentro de uma caverna. Deus falou, o que você está fazendo aí? Eu quero morrer. Ué, se você quer morrer, Elias, por que você não ficou lá? Vai lá que Jezabel te mata, ué. Se você quer morrer, dá as caras lá pra ela. Ora, as bolas, quer morrer, vem se esconder? Não é isso, gente. É aquilo que nós estamos comentando. Nosso papo está girando em torno disso. Instabilidade emocional. Como nós hoje, não tem diferença nenhuma. Então Deus falou, sai, vem aqui para a porta da caverna. E Deus ficou prestando atenção. E apareceu um fogo, um vento, um terremoto, mas Deus não estava em nada disso. Deus estava num cicio, tranquilo, sereno, e falou para ele, Elias, vai lá, unge Eliseu como profeta para te substituir, unge Azael como rei, volta lá, faça isso. E Elias foi, pegou o manto dele, passou assim por cima de Eliseu. Eliseu estava na agricultura, Eliseu já entendeu que era um chamado, e falou, Elias, espera um pouquinho que eu vou dar um beijinho na mamãe e no papai. Aí Eliseu matou aquele boi, matou tudo que ele tinha que fazia com que ele se apegasse e talvez quisesse voltar, pegou a carroça, fez uma fogueira com a carroça, com aquela madeira da carroça, e fez um churrasco, e não tinha mais nada para trás. E Eliseu seguiu Elias, secretário de Eliseu. Então, Eliseu, na escola dos profetas, ficou sabendo, olha, sabia que Elias vai partir? Está chegando a hora. E Elias falou para Eliseu assim, fica aí que eu vou ali. Não, tão certo como vive o Senhor, não vou te deixar. Eu já matei meu boi, hein? Eu não tenho para onde ir, não. Já destruí a minha carroça já virou fogueira. Aonde você for, eu vou. Então era só um teste, né? Elias queria ver se realmente Eliseu queria aquilo mesmo. E Eliseu falou, olha, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E Elias foi para Betel, foi para Jericó, atravessou o Jordão abriu, eles passaram a pé seco. E quando chegou do outro lado, ele falou assim, Eliseu, eu vou partir. Pede alguma coisa. E Eliseu pediu, eu quero porção dobrada do Espírito que há em você. Tem pedido melhor? Eu quero o Espírito Santo. Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Porque quando o seu Espírito Santo está conosco, a paz, amor, alegria, fidelidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. Eu quero o teu Espírito Santo, Senhor. E Eliseu queria fazer as obras que Elias fez. Elias fez 7 milagres em vida. E Eliseu fez 14. 13 em vida. E o último, ele já estava morto, quando jogaram defunto nos ossos dele. E ele se reviveu. Então aqui fica uma história de um homem de oração, um homem de fogo. Você sabe que Acasias, que entrou no lugar de Acabe, logo depois Acabe morreu porque ele quis a vinha de Nabote e ele cobiçou o que não era dele e ele sofreu um castigo muito sério. Ele morreu e depois Jezabel também morreu, como Elias tinha profetizado que os cães iam comer a carne dela. E Acasias reinou e Acasias
caiu de uma grade lá de cima, ficou doente de cama. E Acasias sabia que existia profeta em Israel. Ao invés de mandar chamar Elias, mandou um mensageiro lá em Ecrom, um deus da feitiçaria, que fica sabendo sobre os mortos, o que vai acontecer. E Elias mandou um recado: olha, Acasias, você não sabia que há profeta aqui em Israel? Jeová é vivo, vive o Senhor aqui. Por que você fez isso? Você não vai sair dessa cama. Nossa, quando o mensageiro deu esse recado para Acasias falou: como que é esse cara? Ah, ele veste pele de animal, esse cinto de couro. Ah, é Elias, vai atrás dele lá onde ele está escondido, lá no monte. E o capitão foi com 50 homens. E quando estava chegando, Elias, show pirotécnico, fogo neles, consumiu os 50. Aí Acasias passou um tempo que viu que ele não voltava, mandou mais 50 e mais 50. E o fogo queimava. Nos últimos 50, que o capitão se ajoelhou e falou: Elias, tem misericórdia, vai lá, atende o rei. E Elias, Deus falou com Elias: não mata esses agora não, vai lá. E ele foi e falou: está na hora da nação se voltar para o Senhor, fazer aliança. E você fica dando esse exemplo, mau exemplo de ficar consultando o mundo dos mortos, o Deus que não é um Deus com D minúsculo. E porque você fez isso, você não vai sair dessa cama, você não vai melhorar. Então, gente, Elias está na Bíblia para nos mostrar que Deus é misericordioso, Deus nos usa com todos os nossos altos e baixos. Não ouça a voz do desânimo, não ouça a voz do inimigo te falando: hoje tu não pode orar não, viu o vexame que tu fez essa semana? Viu como que você descompensou? Mas só dormir, se alimentar, fazer um exercício, que esse estresse vai passar. E pode orar que o Senhor vai atender. Se ele atendeu Elias, vai atender a gente também, né? Elias era humano como a gente. Amém.